Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, boa tarde, né? Estamos em um horário especial do nosso podcast. Você sabe que toda quinta-feira à noite nós temos esse encontro com alguém que possa compartilhar um conteúdo e que esse conteúdo possa ser relevante na nossa vida. Nós estamos falando do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito, nos ajuda a levar nosso conteúdo mais adiante e também dá um like, compartilha se você gostou do conteúdo, porque certamente esse conteúdo que vamos falar vai ser um conteúdo que vai trazer um despertamento para muita moçada que está nos assistindo. E eu trago neste podcast, Luana Pons Posser. Seja muito bem-vinda, Luana. Muito obrigada. Eu não sei se isso é adequado ou não, né? Perguntar para você mais ou menos qual que é a tua idade. Eu tenho 23 anos. Olha aí, a Luana tem 23 anos e ela já tem conteúdo para compartilhar com a gente. E nós vamos falar hoje sobre medicina e sobre a carreira de medicina, as implicações, os motivos pelos quais. Luana, você é natural de Santa Maria, né? Como é que você chegou em Novo Hamburgo? Então, eu nasci em Santa Maria, morei lá até os meus 5 anos de idade, mais ou menos. Uhum. E minha mãe é educadora especial, então a partir do momento que ela se formou, ela acabou fazendo concursos para a região aqui, e desde então a gente meio que se transportou para o Vale dos Sinos e por aqui ficou. Uhum. E aí você cresceu aqui em Novo Hamburgo, numa cidade alemã, e agora, né, nessa faixa etária já onde você tem que fazer as suas escolhas, você optou por essa profissão, por esse... A gente pode chamar de profissão ou a gente tem que chamar de vocação? Então, eu acho que sim, é uma profissão, mas ao mesmo tempo, se tu não gosta ou tu não tem a vocação para trabalhar nessa área, tu acaba te frustrando muito mais que o normal, porque a frustração é algo recorrente, digamos assim, mas muito mais que o normal, e tu fica muito mais infeliz exercendo aquela prática, talvez até nem exerça ela de forma tão adequada, tão boa como poderia, né? Uhum. Então talvez sim tu necessite um pouco de vocação para exercer. Para dar continuidade Isso. No sonho, né? Uhum. Ok, então, nós estamos falando com a Luana, ela ainda não é médica formada, ela ainda não é uma doutora, mas ela está já no seu 7º semestre, aí com alguns poucos semestres à frente. E uma das coisas que a gente sabe, Luana, é que a carreira médica, ela é uma carreira cara. Isso é fato ou é mito? É fato. Porque eu, por exemplo, estudo em uma universidade particular, que tem uma mensalidade bem cara, né? Eu posso dizer, além dos materiais que a gente ocupa também. E mesmo se fosse uma federal, uma faculdade pública, eu teria que arcar com o custo de vida, né? Porque como é uma universidade que te perde o turno integral, fica muito desafiador tu trabalhar e conseguir se manter e ainda estudar, né? Com a exigência que tem ali de carga horária e toda a questão de estudo em cima disso. E durante esse teu primeiro semestre lá, quando você iniciou, a pergunta na verdade é a seguinte, né? Foi você que quis ou alguém da tua família quis? Foi eu que quis. Eu até acho curioso que na minha família, assim, próximo a mim, né, familiar próximo, eu não tenho pessoas, assim, da área da saúde, muito menos médicos. Então, pra mim sempre foi uma incógnita o porquê exatamente eu quis medicina. Fora o fato, né, que eu acho o corpo humano incrível, uma criação sensacional. E estudar isso, saber que às vezes pequenas coisas podem causar todo uma desencadeia muitas coisas, né? Que acaba gerando alguma doença, alguma coisa, e tu consertando aquele pedacinho pode ajudar a vida de alguém. Pra mim é sensacional. Então, Luana, sendo você a pessoa que escolheu, né? Nesses primeiros momentos, quando você entrou na faculdade, quando você começou a ver todo aquele... Porque o primeiro ano, na verdade, é geralzão, né? Ali você teve a convicção de que era isso que você queria? Ou você já, quando era criança... Porque quando a gente é criança, a gente tem um monte de vontade de ser bailarina, de ser um monte de coisa, né? Então,
naquela oportunidade havia já um desejo, uma vontade de entrar nesse exercício? Sim, eu lembro que eu nunca me vi fazendo outra coisa. E um receio muito grande que eu tinha era de entrar na faculdade e me decepcionar com a escolha que eu tinha. Sim. Até o pastor Diego muitas vezes me auxiliou em situações onde eu era adolescente, eu ficava naquela, mas e se, né? Uhum. Mas eu nunca pensei, assim, eu cogitei fazer direito, que é a área do meu pai, mas eu sabia que certas coisas não me agradavam ali, no exercício. Aí, quando eu vi que eu estava demandando muito tempo para eu passar no vestibular, eu iniciei na Federal fazer Física Médica. Fiz 1 ano, 2 semestres, que é uma área da saúde que eu acho incrível também, mas o exercício é diferente. Tive outras oportunidades de exercer, entrar na enfermagem, outras coisas do tipo, mas eu nunca senti aquela paixão como eu tenho hoje pela medicina, sabe? E você já está na parte onde faz práticas? Sim, a gente tem onde eu estudo práticas observacionais nos 2 primeiros anos e a partir do 3º ano a gente começa a meio que clinicar, assim. A gente praticamente atende os pacientes, discute o caso com o preceptor, que é o médico professor, e aí então a gente... E tu faz esse atendimento em algum hospital da região ou é lá em Porto Alegre? Não, nós atendemos no Hospital Geral, atendemos no CIAS, da Fevale, atendemos em unidades de saúde de Novo Hamburgo, Sapiranga, entre outros lugares, Campo Bom, e a gente vai rodando de acordo com a área que a gente está estudando. Mas é sempre na rede pública de saúde. Então, só para a gente entender, e nosso público que também está nos assistindo, quando você inicia os estudos de medicina, nós estamos falando aqui de 12 semestres, né? Então, quando você termina esses 12 semestres, você é uma clínica geral, é isso? Isso. A gente é médico generalista. É. E aí, a partir disso, que você começa a estudar para uma especialização. Tu tem que passar numa prova de residência, que é como se fosse um vestibular de médicos, que a gente brinca, porque tu tem que decidir qual é a especialidade que tu quer seguir, ver se ela é uma especialidade que ela é uma subespecialidade, tu tem que fazer algo prévio. Por exemplo, se eu quiser ser cirurgia plástica, eu preciso fazer cirurgia geral primeiro e depois cirurgia plástica. Não, só um pouquinho. Todas as especialidades exigem que você primeiro faça o geral. Sim. Ok. A gente faz os 6 anos de medicina, se forma médico generalista, a partir disso a gente passa numa prova de residência, né? Estuda para isso. Aí faz a especialização, por exemplo, cirurgia, clínica, nefrologia, ortopedia, todas essas tu tem que ingressar. E aí dependendo da especialidade, tu vai ter um X de tempo, né, pra então se formar nessa especialidade. E qual é que é a tua opção? Eu tenho muitas opções, né? Eu até brinco que eu sei de algumas que eu não quero. Mas tipo? Hoje, por exemplo, ginecologia e obstetrícia não é algo que eu acho lindo, porém a parte que não é bonita dessa área me destrói, assim, algumas vezes, então não é algo que eu pretendo exercer. Nefro é outra coisa que eu acho incrível, difícil, desafiadora, mas que também não me pegou, assim, porque eu gosto muito do procedimento, da resolução um pouco mais rápida, digamos assim. Então, eu pendo alguma área que eu tenha algo mais palpável do que apenas consultório e, enfim, essa parte clínica só. E na emergência dos hospitais, você também tem alguma especialidade para a emergência? Sim, a gente tem clínicos que podem trabalhar, né, nas emergências. Na verdade, se eu me formar e quiser trabalhar em alguma emergência, eu posso. Mas existe também especialidade para isso. Mas muitos lugares não exigem. Então, tu consegue trabalhar sem necessariamente ter aquela subespecialidade. A gente está vivendo nesse momento, Luana, uma situação onde, a nível nacional, né, está sendo colocado uma situação de um médico que foi
ele está sendo acusado, na verdade, a gente não sabe ainda se é certo, né? Mas, assim, de muitas cirurgias no mesmo dia, de algumas negligências, etc, né? E a gente está vendo isso de uma forma leiga, né? Eu queria que eu ouvisse da parte médica, dessa outra área, daquela que está lá, no banco de réus, vamos dizer assim, né? Como que funciona? É passível? É possível? É comum? É recorrente? São casos à parte que acontecem? São casos específicos? Ou a carreira médica ela está sempre muito ligada à questão de mortes? Então, o médico por si, teoricamente, aprende a lidar com a morte, né? Porque, querendo ou não, a gente não é Deus e não consegue salvar todo mundo. Uhum. Mas existem coisas que a gente pode fazer, às vezes, para prevenir. E, querendo ou não, essa demanda de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, às vezes acaba levando a um automático, né? E esse automático pode fazer com que a gente fique menos atento ao procedimento que a gente vai fazer. Então, é passível, sim, de acontecer, né? Existem outros casos, além desse, que, enfim, infelizmente ocorrem. E existem muitos médicos que não fazem por vocação, né? Que nem a gente falou antes. Então, não sei se é o caso dessa pessoa, que nem tu falou, a gente não foi julgado ainda, né? Mas a demanda da medicina, às vezes, até tem mudado um pouco isso, mas ainda existe, que às vezes a demanda tanto do estudante, quanto do residente, depois que está fazendo a especialização, quanto do médico formado, pronto, digamos assim, ela é exigente. Tu tem que trabalhar bastante, tu tem que atender bastante, e isso acaba fazendo, às vezes, com que a pessoa deixe de prestar atenção 100% naquilo que ela está fazendo. E aí vem a questão dos erros médicos por pequenas falhas, às vezes, né? Que acabam trazendo um estrago terrível. Interessante, né? E eu acho importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente também, como leigos, né, a gente espera. Porque, na verdade, o médico, hoje não tanto porque tem muita gente no mercado, né? Que optou e que tem se preparado para isso, mas antigamente o médico ele era considerado como assim, a maior autoridade, o todo-poderoso, que muitas vezes até ia dentro da casa das pessoas e era aquele médico de confiança, o médico de família, né, que tratava todas as pessoas da família, enfim. E hoje já já banalizou um pouco, né, enfim. E eu creio que isso também, com esses casos recorrentes que a gente vai vendo, vai dissipando um pouco dessa imagem do médico que traz só salvação, só solução na vida das pessoas, né? Sim, a questão é que o médico não é Deus, né? Sim. Então, a gente também não pode elevar o nosso ego e achar que a gente vai resolver todos os problemas do mundo. E, infelizmente, acontece às vezes, né? A gente quer fazer, a gente quer salvar. Eu, como estudante, já quero muito isso, né? Imagina alguém que já tem mais experiência do que eu. Mas, realmente, existem muitos profissionais excelentes, que, assim, de tirar o chapéu. Mas ainda existem as falhas, porque a gente é humano. Então, às vezes, querendo ajudar muito, a gente acaba se atrapalhando e prejudicando. Não existe pelo CREMERS, né? Não existe uma carga horária determinada, ou pelo menos assim, sugerida? Ou cada um faz sua carga horária conforme quer? Eu não recordo agora a questão do profissional, né, pronto. Quando tu é residente, tu tem limite de carga horária, de plantões. Quando tu é formado também, se tu vai dar plantões, existem normas que, tipo, tu não pode pegar um plantão seguido do outro, se eu não me engano, 2 ou 3 seguidos, justamente por conta dessa... Tu precisa ter um momento de descanso, né? Sim. Então, só que às vezes não existe o controle também entre os hospitais. Então, às vezes tu trabalha na região toda. Tu vai em vários. Isso, e existe... Pode acontecer essa falha também, sabe? Na área da saúde isso tem com respeito, por exemplo, o enfermeiro. O enfermeiro às vezes trabalha muito, porque ele vai emendando não só os turnos do local aonde ele trabalha, mas também às vezes ele emenda com outro trabalho que ele tem concomitante, né? Exato, eu tenho professores maravilhosos, mas que às vezes estão destruídos na aula porque eles vêm de um plantão
meio turno de descanso, outro plantão e vem direto para dar aula pra gente, né? E ainda tem aquela energia, entre aspas, aí, de passar e ensinar de uma maneira gostosa, assim, de aprender. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue notar esse cansaço, essa exaustão. Então, eu não sei dizer ao certo, mas existe um limite. Agora, se esse limite tem um controle mais específico, aí já não sei. E, bom, tu não respondeu qual é a especialidade que tu Eu não sei. quer fazer. Quando é que tu tem que saber? O ideal é eu decidir antes de me formar, né? Porque no último ano, agora eu tô indo pro último ano do ciclo clínico. E aí os meus 2 últimos anos são do internato, que é estágio nas áreas específicas. Então a gente mais atende do que tem aula teórica. E aí nesse período, principalmente no último ano, é o ano que normalmente começa a preparação para as provas de residência. Então eu decidindo até o último ano ali o que exatamente eu quero fazer, eu posso investigar qual é o serviço que tem um melhor aprendizado, na minha opinião, naquela área, para eu prestar a prova para aquele lugar. Entendi. A medicina em si, o médico, vamos dizer, também às vezes não depende só dele, né, um caso ou um diagnóstico ou uma conclusão de um atendimento. Porque muitas vezes eu ouço falar e leio que hoje os médicos eles têm aquela questão, por exemplo, se eles são médicos contratados de hospitais públicos, não recebem, né, ou recebem um valor tão absurdamente inferior ao que deveria ser, né, então eles têm que trabalhar muitas horas para poder fazer um bom salário. Outros médicos de via pública também reclamam da falta de medicamentos ou de instrumentos, né, para que eles possam de fato exercer a profissão deles. Então, na verdade, a gente está falando de que para que o médico seja bem sucedido, ele tem um conjunto ao redor dele que faz com que aquele atendimento seja um bom atendimento. Sim. Engraçado, agora tu falou dos instrumentos, eu recordei que no semestre anterior, agora, a gente teve uma disciplina de prática cirúrgica onde a gente fazia pequenos procedimentos na unidade de Santo Afonso aqui em Novo Hamburgo. E lá acontecia de faltar instrumento, acontecia de faltar cabo de bisturi, e enfim, a gente fazia o que a gente podia com o que a gente tinha. E existe sim essa questão da falta que dificulta, mas quando a gente tem vontade, de fato, a gente dá um jeito, né? Às vezes não fica excelente, mas a gente faz o que a gente pode. Mas no ensino já acontece isso. Então a pessoa que tem mais experiência, que às vezes conhece mais o que poderia fazer se tivesse outro recurso, acaba que também decepciona, né? Sim. E não consegue prestar o serviço tão adequadamente quanto gostaria. Dentro do nosso sistema brasileiro, né? Eu digo porque eu conheço alguns outros sistemas. E o nosso sistema é o público, né? É um sistema que atende de uma forma assim, excepcional algumas, assim, no geral, porque a maioria dos países do mundo você vai ter que pagar particular e acabou, não tem um sistema, né? Mas mesmo assim o sistema ele vem com essas lacunas, com essas falhas e faz do médico, aí o médico realmente ser o herói, porque tem algumas circunstâncias, penso eu, né? Claro, nós vivemos numa situação urbana atualmente, mas existem inúmeros médicos. Inclusive, aí tu me diz se isso é mito ou se é verdade, os médicos que optam por trabalhos em lugares mais remotos têm um salário melhor. É isso? Acontece bastante. Porque ninguém quer ir, então Sim. O governo necessariamente precisa investir mais. Sim, até na cidade onde meu pai mora, no interior aqui do Rio Grande do Sul, um médico recém-formado consegue ter um salário muito bom para uma carga horária fixa, que ele não precisa estar fazendo plantões, e lá o custo de vida também é bem barato. Então, vale mais a pena, digamos assim. Eu ia dizer, é mais vantajoso para o jovem médico que ainda não tem uma carreira, um reconhecimento público,
começar lá no interior, mas ninguém quer ir, né? É mais difícil. Mais difícil. O pessoal sempre busca grandes centros, né? E por mais que grandes centros te acrescentem, os pequenos centros te ensinam muito. Porque tu tem, às vezes, menos recurso, tu tem hospitais de menor complexidade, então tu acaba tendo que correr mais atrás, digamos assim, e te força, às vezes, a fazer isso, de fazer o que dá com o que tem, né? E talvez por isso também seja um pouco melhor valorizado. Mas varia, né? Varia bastante. Eu acho que assim como em qualquer outra carreira, existem os bons médicos e existem os maus médicos, existem os bons advogados e aqueles que não exercem sua profissão com grandeza. E assim por todas as profissões, né? Depende muito mais da tua intencionalidade, da tua busca. E é verdade ou é mito que o médico nunca pode parar de estudar? É verdade, com certeza. Porque eu vejo assim, a nível nacional e internacional, muitos simpósios, muitos congressos, muitos encontros médicos. Então, se a pessoa não continuar, não der continuidade à sua educação, ela vai ficar parada no tempo, é isso? Sim. Até durante o meu aprendizado agora, muitas aulas eu tenho tipo assim, ó, os professores, né, estamos passando para vocês essa diretriz que está em vigência. Mas lá quando vocês se formarem, no primeiro ano de exercício, não vai ser mais essa diretriz, possivelmente, porque já vão ter achado algo melhor, um manejo melhor. Eu ia dizer uma diretriz de manejo ou de procedimento. Isso, são às vezes protocolos, né? Sim. Manejos que tu tem em algumas determinadas situações e que vão evoluindo de acordo com o que é sendo estudado, né? Existem artigos saindo a todo momento sobre diversas pesquisas, diversos assuntos, diversas áreas. Então a gente também não pode se fechar, por exemplo, só no livro que foi publicado lá em 2016, porque com certeza se tu pesquisar no PubMed, que é a plataforma principal que a gente tem hoje de publicação, tu tem artigos que foram publicados ano passado mostrando resultados diferentes com determinada ação, né? E a partir disso os livros vão sendo atualizados também. Esse PubMed, que é a tua plataforma de consulta, vamos dizer assim, né? São os mais recentes artigos ou os mais recentes procedimentos que estão sendo feitos a nível mundial. Isso, é tudo a nível mundial. Tu tem ali, na verdade, uma pesquisa ampla, né? Não necessariamente só os mais recentes. Mas é uma plataforma tipo um Google, só que de artigos médicos, área da saúde no geral. Né? Então, ali tu consegue filtrar o assunto que tu deseja estudar e ir atrás de diversas revistas de alto impacto e filtrar por ali daí. Olha, que legal, né? Poder conversar com uma jovem que tomou uma decisão, está dentro do propósito dela, dando continuidade aos sonhos que ela tem no coração e com certeza, né, todo esse estudo, todo esse preparo, né, Luana, vai trazer benefício para a nossa sociedade, vai trazer benefício para tantas pessoas. Então nós vamos encerrando o nosso episódio, mas antes de encerrar, eu gostaria que você pensasse na nossa audiência. Na nossa audiência nós temos pessoas maduras, nós temos pessoas mais jovens, nós temos pessoas que estão começando a sua vida profissional, alguns estão procurando, tentando encontrar o que realmente gostariam de fazer na sua vida. Então eu queria que você deixasse uma palavra, principalmente para aqueles que ainda não tomaram a decisão, aqueles que ainda estão buscando, né, porque às vezes tu tem um sonho, né? Eu acho que muitos jovens e pessoas têm um sonho de estudar e ser médico. Porque é meio que uma coisa, né, que quem é médico é alguém que tem muito status, né? Mas ela não consegue, ela não conseguiu, ela não tem dinheiro, ou ela não tem as orientações que ela precisa. Qual é o caminho? Eu gostaria que tu tratasse de uma forma assim bem simples, mas que as pessoas que pudessem ter algum tipo de acesso a... Claro, você está numa particular, é diferente, você tomou a decisão, você vai lá e você paga. Mas e aqueles que não têm condição? Como é que eles podem... Existem caminhos que eles possam fazer para que eles deem continuidade ao sonho deles? Existem, tu diz em questão de ingresso, existem bolsas hoje, né, do governo, a partir do Enem,
Então, tu tem que estudar bastante para a prova do Enem e, a partir disso, tirar uma nota X que tu consegue ingressar tanto numa particular ou até mesmo numa federal. Existe a questão dos custos, né, de vida. Existem universidades federais que elas proporcionam tipo auxílios de estudantil para que tu possa se ajudar, digamos assim. Não é um auxílio com valor assim, nossa, vou me sustentar com esse valor, mas ajuda. Eu tenho colegas hoje que também seguem trabalhando de outras áreas, como enfermagem, biomedicina, e eles conseguem remanejar os horários deles de forma que eles não parem de trabalhar completamente, né? E não parem de estudar também. É uma rotina muito mais pesada, demanda muito mais, mas não é impossível. Assim como eu também conheço pessoas que se formaram em outras áreas diferentes, como direito, jornalismo, e acabaram, ou até mesmo tem uma colega farmacêutica, já mestre, doutora em área da dor, e o sonho dela era fazer medicina, e ela estudou, construiu a família dela, foi fazendo, digamos assim, uma reserva ao longo dos anos, até que ela conseguiu, essas pessoas conseguiram, então, prestar a prova, passar no vestibular, mesmo sendo uma particular, e conseguir ingressar, né? Tem pessoas que sonham em comprar uma casa, tem pessoas que sonham em comprar um carro, e tem pessoas que sonham em estudar alguma coisa específica. Então, às vezes, não é fácil, não é rápido, mas também não é impossível. Então, olha aí, gente, é possível, né? Eu acho que os mais jovens, eles são mais aderentes ao plano, porque eles têm mais tempo de vida, teoricamente, né? Enfim, mas eu acho que é uma coisa muito legal a gente poder dizer para você, você tem o sonho. Olha aí, ó, menina de 23 anos no sétimo semestre, daqui um pouquinho, antes dos 30, com certeza já, exercendo a sua profissão, cumprindo com o seu sonho, né? E você também pode sonhar, pode executar, desde que sua vida seja uma vida intencional.